nosso culto, recebe o nosso louvor, Senhor Deus, e permanece aqui conosco, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Flua, Senhor, que venha fluir rios de água vivas aqui nesse lugar. Tira tudo aquilo que impede a nossa comunhão, Senhor, toda preocupação, toda dor, toda enfermidade, toda ansiedade, toda depressão que caia por terra, porque Tu és o grande eu sou, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ser com a palavra, fala através, Senhor, do Teu servo, toca, Senhor, os nossos corações, que Teu Espírito Santo venha ministrar sobre nós nessa noite. É isso que te pedimos, te louvamos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Poder assentar, amados irmãos. Nós vamos estar nesse momento ministrando a palavra de Deus, e eu convido você já a abrir a sua Bíblia exatamente no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 18. E eu recebi a informação que temos um visitante aqui chamado Rodrigo, que acompanha pela internet, mas hoje ele sentiu o desejo de vir à igreja. Deus abençoe você, Rodrigo. Tá bom? Deus abençoe você e toda a sua família. E recebemos também informação de um motorista do Uber, que ao deixar um membro aqui próximo de nós, pediu que orássemos por ele. Nós não sabemos qual o motivo, mas nós vamos elevar o pensamento a Deus nesse momento sobre a vida desse motorista chamado Samuel. Quero falar a você que está pela internet acompanhando a nossa rede social. Graças a Deus nós estamos crescendo muito na rede social. Os trabalhos das lives de semana, como também os cultos, têm sido divulgados, e há uma participação muito intensa, de pessoas de outros estados, do Rio de Janeiro também, e nós queremos levar a palavra de Deus a todos os lugares, agora com essa facilidade que a internet nos proporciona. Mas quero deixar o convite a você que está nos assistindo a vir aqui ao culto, Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Becker, número 3, próxima à estação do trem, aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Quem está aqui nas imediações de Belfor Roxo, Lote Quinte, São João, dá para chegar rapidinho, tá bom? Então você é bem-vindo, você que está nos assistindo pela rede social. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 18. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento de águas. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, pegue sua cama e ande. E no mesmo instante o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue esta cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua cama e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Que o Senhor nos abençoe assim com a sua palavra nessa noite. Senhor, queremos elevar o nosso pensamento ao Senhor nesta hora, colocando a vida desse jovem chamado Samuel, que ao chegar na porta da tua igreja pediu oração. Nós não sabemos a sua vida, nem o que está passando, mas queremos te pedir agora, ó Pai, que o teu Espírito possa contemplar o seu coração e a sua vida, e de uma forma especial que haja milagres, cura, libertação para a glória do teu nome. Oramos também por cada visitante que deixou a sua casa com o desejo de cultuar conosco, que a tua palavra possa edificar, possa confortar e possa trazer vida nesta noite. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, é o que eu te peço, no nome santo de Jesus, amém.
Nós estamos no terceiro encontro sobre construtor de sonhos, encontros que transformaram vidas. Nós estamos seguindo uma série de mensagens. No início de janeiro nós fizemos a mensagem sobre ruínas gloriosas, trabalhamos o livro de Neemias, e agora nós estamos trabalhando os encontros que Jesus teve. Nós já falamos sobre Nicodemos. Domingo passado nós abordamos a mulher samaritana, e hoje eu quero falar sobre o paralítico no poço ou no tanque de Betesda. Essa é uma mensagem, é um texto da palavra de Deus muito importante e maravilhosa. Primeiro, que vai apresentar para nós o poder da perseverança. O homem estava naquele poço há 38 anos. 38 anos não é 38 dias. Aquele homem estava em busca do seu milagre. Aquele homem estava completamente entregue ao seu objetivo. Nós não sabemos sobre sua família, nós não sabemos nem o seu nome, apenas que era um paralítico. Mas essa mensagem, ela traz para nós o poder da perseverança, como também o poder da fé. Aprendemos também nesse texto a extrair dela a visão da misericórdia de Deus. Mas quando nós olhamos essa visão do poço de Betesda, ele era o maior poço de águas que existia na região. Era um local que se tornou místico. O poço de Betesda, ele era usado como uma lavagem das ovelhas antes de entrar para o sacrifício no templo. Por isso que ali é chamado Porta das Ovelhas, porque as ovelhas passavam, eram lavadas desse tanque e então era direcionado ao templo para o sacrifício. Por algum motivo, aquele templo, nesse momento, se transforma em um ambiente pagão. E nós entendemos porque Roma estava governando aquela região. A cultura greco-romana influenciou muito a cultura naquele tempo de Jesus. E o que nós deparamos há poucos anos atrás é que a arqueologia, ao pesquisar esse templo, esse poço, ao escavar esse poço, encontrou vários objetos e deuses, porque havia um entendimento, havia uma cultura popular, havia uma conversa naquele ambiente, de que descia um anjo e então mexia as águas, e as pessoas que tocassem naquela água, os primeiros seriam curados. Isso não é algo que nós não temos certeza que aconteceu. Nós não temos entendimentos bíblicos básicos para dizer que realmente aquilo acontecia, mas era uma região onde o texto diz que muitos caminhavam para lá, para serem curados. Havia uma mística, havia uma religiosidade naquele tanque. E o que nós deparamos é que exatamente alguns deuses da cura foram encontrados naquela região, depois que a arqueologia começou a escavar. Então entendemos que era um local de muita religiosidade, muita superstição. As pessoas ficavam ali sentadas, cegos, coxos, aleijados, doentes, leprosos, provavelmente estavam ali esperando o milagre. Mas o que nós começamos a pensar um pouco, que esse homem levou 38 anos para encontrar o seu milagre. E o seu milagre não foi através do tanque, não foi através do tanque, mas sim através de Jesus. O tanque tem esse nome Betesda por ser chamado Poço da Misericórdia. O que nos faz extrair desse texto, desse encontro com esse homem paralítico diante desse tanque, é a capacidade de Jesus ver o coração e também entender sobre a necessidade do homem. Porque Jesus diz que ele se comove ao observar que tantos anos aquele homem esperava o milagre. E Jesus então se apresenta a ele e faz uma pergunta, amados irmãos, muito interessante. Diz o seguinte: Jesus vira para ele e fala: você quer ser curado? Provavelmente seria uma pergunta muito lógica. Ora, se ele está há 38 anos num poço em que há uma mística, que há milagre, ele está em busca da cura. Mas o interessante é que quando Jesus faz essa pergunta, algo nos chama atenção. Há muitas pessoas que talvez estejam acomodadas com o seu caos, com a sua dificuldade. Jesus provavelmente queria perguntar àquele homem se ele realmente queria sair daquela situação. Há pessoas que infelizmente vivem
a tristeza, a dor, o sofrimento, a miséria, mas muitas vezes ele não quer o milagre, ele quer permanecer no caos, no pecado, na indiferença, querem permanecer afastado de Deus, vivendo completamente longe da presença de Deus. Infelizmente, há pessoas que exatamente gostam ou talvez não tenham ânsia de se libertar. E essa pergunta foi direta: você quer ser curado realmente? É isso que você quer? Você quer sair do estado que você está? E o texto diz que aquele homem começa então a conversar com Jesus e explicar para ele o que estava ocorrendo. Ele vai dizer: eu estou há 38 anos aqui, alguém vai primeiro do que eu, não tenho ninguém para me carregar, eu sou uma pessoa talvez colocada como o último e eu não consigo alcançar assim o meu milagre. E Jesus então reage, ouve, manda aquele homem pegar a sua maca, e ele então sai dali, sem conhecer quem o havia feito o milagre, porque é muito interessante que os fariseus perguntam a ele: mas como você carrega essa maca num sábado? E ele disse: o homem que me curou, ele não diz nem o nome de Jesus, o homem que me curou, me mandou andar e sair. E eles perguntam quem é esse homem, e ele não sabia quem era. Mas depois, diz o texto, que Jesus o encontra no templo. Aquele homem agora curado, restaurado, ele vai agora anunciar esse encontro. Ele vai agora levar essa mensagem àquelas pessoas que não conheciam. E Jesus se depara com ele e diz: olha, agora você está curado, você está liberto, agora você vai e não peques mais, para que não te aconteça o pior. Algo interessante nesse texto, porque o pior não era ele ser coxo, o pior era ele ser pecador. Porque Jesus diz para ele: não peques mais, para que não venha o pior sobre você. Provavelmente aquele homem entendia que a sua limitação física era o pior, mas Jesus fala para ele: não peques mais, para que o pior não te aconteça. E às vezes nós paramos um pouco para pensar e analisar que muitas vezes nós estamos em busca de coisas materiais, de coisas físicas, queremos bênçãos de todos os lados de nossa vida, mas muitas vezes o pecado é o pior que pode estar em nossa vida. É algo que nós precisamos pensar e retirar do nosso coração. Mas eu quero nessa noite trazer para vocês alguns pontos para nós analisarmos sobre esse encontro e extrairmos dele experiência para nós, como aprendemos com Nicodemos, como aprendemos com a samaritana, e hoje nós vamos aprender com esse paralítico. Para que você tenha um encontro com Jesus, a real fonte de misericórdia, alguma coisa nós temos que aprender aqui. Primeiro, cuidado com movimentos falsos. Diz o texto, João 5,3: ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o mover das águas. Como nós falamos no início dessa mensagem, havia uma mística de que os milagres aconteciam, e todos correram para lá, porque precisavam do milagre, precisavam dos cuidados. E esse é um ponto que nós precisamos extrair para a nossa vida, porque, amados irmãos, nos dias de hoje, há muitos movimentos falsos. Há um evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Cristo. Há um ensinamento bíblico sendo colocado diante das pessoas que Deus nunca disse, que Deus nunca falou. E esse movimento falso tem arrastado multidões, pessoas, para buscar o seu milagre, e muitas vezes um milagre que está longe da palavra. Aquele paralítico ficou 38 anos entendendo que havia ali um milagre, entendendo que havia ali algo que poderia acontecer e se mudar a vida dele. E quantas vezes nós deparamos com pessoas que vão de um lado para o outro, movido pelo vento, movido pelo movimento litúrgico do culto, movido pela música, pelo tipo de música, pelo tipo de luz, pelo tipo de fumaça. E muitas vezes o culto só se transforma no domingo, mas na segunda-feira ele continua a viver no pecado, na indiferença e nada de mudança com Deus. Tem gente por aí enganada, tem gente por aí que ainda não conheceu quem é Cristo, tem gente que tem buscado a igreja para simplesmente se beneficiar de alguma coisa, esquecendo que o maior benefício que nós recebemos é o perdão dos nossos pecados e a oportunidade de vivermos a eternidade com Cristo. Há muitos por aí que estão enganados por uma falsa espiritualidade, com objetos, com símbolos, com ritos religiosos, o qual a reforma protestante, como também o próprio evangelho condenou.
trazendo de volta aquilo que o apóstolo Paulo mais abominou entre os judeus. Há muita gente vivendo falsos movimentos e se perdendo no verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, enganados, esperando o milagre. Jesus, o que nós cremos, Ele cura com a sua palavra, Ele cura com a cirurgia, Ele cura através da medicina, Ele usa homens segundo a sua vontade para fazer o que Ele quer. O Cristo que nós cultuamos e adoramos, nós não precisamos de nenhum objeto, não precisamos de nenhum metal, nenhuma imagem para adorá-lo, porque Ele está no meio de nós nessa noite. O seu Espírito está no meio de nós nessa noite, vendo e sondando o nosso coração, e Ele sabe qual é a nossa necessidade nesta hora. E Ele tem o poder para fazer exatamente um milagre quando você menos espera. Porque aquele paralítico, ele estava olhando a água, aguardando que a coisa acontecesse, e sem ele muito esperar, ou quem sabe, sem ele esperar, alguém veio por trás. Enquanto ele aguardava o poço de misericórdia, a própria misericórdia chegou para ele e lhe trouxe uma palavra, e ele foi restaurado. Ele não precisou de intermediário, ele não precisou de ninguém que o levasse para o poço, porque a própria misericórdia se aproximou dele. Meu amado irmão, o Deus que vive, Ele vive em você. O Espírito Santo de Deus, Ele está na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, dentro do trem. Você pode falar com Ele a hora que você quiser, você pode interceder a Ele, clamar por Ele aonde você estiver, e é claro que Ele age conforme a sua vontade, mas o milagre pode acontecer de forma imediata, sem precisar de peregrinação, subir escadas, nenhum sacrifício, porque Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós, e temos um Deus que habita dentro de mim, habita dentro de você. No dia da sua dor, no dia do seu pânico, no dia do seu sofrimento, onde você estiver, se você fechar os seus olhos e falar com esse Deus vem até você e pode transformar completamente toda a dor, toda a dificuldade, toda a aflição que você pode estar vivendo, assim como Ele fez com aquele homem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Segundo, nós aprendemos com esse encontro perseverança na busca do seu milagre. João 5,5 diz: um dos que estavam ali era paralítico, fazia 30 anos. Aquele homem tinha uma característica, ele era perseverante, porque 38 anos, meus irmãos, ele não desistiu do seu milagre. Ele continuou a clamar, ele continuou a buscar, ele estava ali atento, querendo encontrar na fonte da misericórdia algo que pudesse saciar a sua alma, da sua aflição. Ele permaneceu buscando, ele permaneceu olhando as águas, de alguma forma ele queria encontrar aquela água, mesmo se ninguém o levasse. Talvez o interesse dele era sair rolando ou se arrastando para poder tocar naquela água. O que nós aprendemos, irmãos, com esse texto, é que nós precisamos ter paciência. Há milagres em nossa vida que precisamos ter paciência. Há um tempo de Deus para cada um de nós. Há tempo de plantar, há tempo de regar e há tempo de colher. Muitas vezes nossa ansiedade busca um milagre imediato. Nós queremos que Deus resolva os problemas do casamento, das finanças, da saúde, de forma, num estalar de dedos. E muitas vezes Deus trabalha exatamente na paciência, no tempo, porque quando nós sofremos, quando nós estamos sendo impactados pela dor, pela perda, nós estamos crescendo, nós vamos sendo a cada dia aperfeiçoados. A Bíblia vai falar que nós vamos adquirir a mente de Cristo, mas a mente de Cristo não é adquirida de forma imediata, é um processo. A salvação sim, mas a santificação é um processo. Você vai aprendendo a palavra, você vai vivendo a palavra, você vai entendendo o que Deus tem para nós, o que Deus tem para você. E dentro dessa visão de Deus na nossa vida, nós vamos então em busca do nosso milagre. Mas o que eu quero trazer nesse texto para o seu coração é que você deve continuar buscando, você deve continuar clamando, você deve continuar aos pés da misericórdia pedindo: Deus me ajuda, porque eu sozinho não posso, eu não consigo vencer esse obstáculo. Não pule etapas. Há pessoas que tentam o jeitinho brasileiro, procuram uma influência, procuram um jeitinho de alguém. Irmãos, não queira nada que Deus não te dê. Guarde isso no seu coração.
não queira nada, não queira ter nada, não queira possuir nada, que se não foi Deus que te deu. Porque quando nós buscamos ter coisas que Deus não nos deu, vai se cumprir a palavra: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Busque aquilo que é de Deus para a sua vida, o que Ele tem para você. Se é o teu milagre, se ele vem hoje, se vem daqui a 6 meses, não importa, continue buscando, mas queira receber de Deus o seu milagre. Esse homem olhava as águas, mas a fonte de misericórdia veio por trás, falou com ele de uma forma especial, porque diz o texto, Jesus viu o que aquele homem estava passando, e Jesus sabe exatamente o que você está passando. A minha palavra nessa noite para o seu coração é que você permaneça buscando, que você permaneça orando, que você se mantenha firme, não desista da sua oração, não desista do seu sonho, não desista do propósito que está no seu coração. Mesmo que seja difícil, persevere. Mesmo que seja difícil, continue, prossiga a buscar o seu milagre, que no tempo do Senhor Ele irá esclarecer a vontade dEle para a sua vida. Terceiro, o que podemos aprender, além de ter cuidados com movimentos falsos, além de entender que precisamos perseverar no milagre, nós podemos tirar desse texto que precisamos abrir o nosso coração diretamente para Jesus. Olha o que diz o texto, João 5,7. E disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrada no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse homem, ele abre o coração para Jesus, ele vai dizer exatamente a sua dificuldade. Olha, eu não consigo o milagre porque eu não consigo chegar na água. Alguém que vem antes de mim. Ele coloca para Jesus exatamente a sua limitação, a sua dificuldade. Esse homem, ele abre o coração e ele pensa e ele diz qual é a sua dor, qual é o seu empecilho, a sua dificuldade. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos: você pode conversar com o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita dentro de você e você é templo do Espírito Santo. Às vezes nós estamos em busca de desabafar com alguém, falar alguma coisa, mas não há nada melhor do que você entrar no seu quarto, ajoelhar lá perto da sua cama e dizer: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu não estou conseguindo mais viver esse caos que está a minha vida, a minha família, o meu trabalho, a minha casa. Você tem essa liberdade. Você pode, claro, procurar o pastor para um aconselhamento, e deve fazer isso. Você pode procurar alguém que é seu amigo espiritual de oração, e você levar a sua ansiedade para ele e dizer: olha, eu estou vivendo isso lá no trabalho, estão me perseguindo, estão tentando me mandar embora, e eu preciso continuar no trabalho, porque eu preciso levar o pão de cada dia para a minha família. E essas coisas criam em nós ansiedade, preocupação e medo. Há pessoas que talvez estejam com o seu coração aflito, mas ele nunca abriu o seu coração para Jesus, porque é Ele que tem o Espírito que é chamado, sabe o quê? Consolador. Ele consola, Ele conforta, Ele liberta, Ele abençoa, porque Ele é um Deus que está dentro de nós e habita em nós, e Ele está do nosso lado. Muitas vezes você está lutando as suas guerras sozinho, meu irmão. É hora de você compartilhar a sua guerra com o seu Deus. Talvez você esteja buscando solução para o seu problema, solução para a sua luta, e o Espírito Santo está dizendo: filho, eu estou aqui, olha para mim, eu posso te ajudar, eu posso fazer um milagre em sua vida, mas você precisa abrir o seu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes que não sabes. Nós precisamos nesse tempo ter um diálogo sincero com o nosso Deus, não apenas no culto de domingo, cantamos, levantamos as mãos, sentimos a presença do Espírito Santo, mas também lá na sua casa, quando você desliga o seu celular, a sua televisão, o seu computador, vai para o seu quarto e vai chorar diante dele e dizer: Senhor, está difícil, a dor está grande, a perseguição está grande, as lutas estão tão grandes. Aquele homem esperava que as águas fossem mexidas e ele descesse até as águas, mas a fonte da verdadeira misericórdia foi até ele. O Espírito Santo de Deus está dizendo a você que Ele quer compartilhar a sua dor, a sua preocupação e a sua angústia. Ore, busque a presença de Deus, não desista, abra o seu coração. E quinto, para nós poder pensarmos um pouco mais aqui, viva uma vida transformada e testemunho.
O próximo aprendizado que nós temos nesse texto está em João 14, ele diz o seguinte, 5,14. Mais tarde, ou seja, depois que o milagre acontece, Jesus o encontra no templo. Aquele homem estava lá, mas agora curado, né? Encontra no templo e ele diz a ele, olha, você está curado, não volte a pecar. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Aquele homem, ao receber a fonte da misericórdia, ao receber o impacto do Evangelho, do próprio Cristo fazer um milagre com ele não consegue se conter, ele vai anunciar agora essa palavra. Ele está no templo, dialogando, falando com os fariseus quem havia curado, porque havia 38 anos que ele vivia uma situação, e depois que ele passa pelo impacto com o poço, ou aliás, a fonte da misericórdia que é próprio Cristo, ele começa a ter uma nova vida, ele vai pegar a maca agora e vai ter que viver a sua vida, vai ver a sua família. Eu não sei se ele tinha família, depois de 38 anos num poço, esperando o milagre, eu não sei se ele tinha família, eu não sei qual era a sua realidade, a Bíblia não nos dá esse detalhe, mas ele foi fazendo outras coisas, porque ele foi viver uma nova história, ele foi construir uma nova história, ele saiu daquela mesmice. Deus deu a ele a oportunidade de viver uma outra história, e naquele momento, diz o texto, que aquele homem que 38 anos agora estava em um outro ambiente, estava no templo, e Jesus diz a ele, olha, você está curado, mas não peques mais. Amados irmãos, nós aprendemos aqui que quando você tem um encontro com a fonte de misericórdia, essa fonte não pode ficar retida, você precisa levar essa palavra a outras pessoas. O que mais o Evangelho tem crescido e alcançado pessoas, sabe qual é? É o testemunho na família, é o testemunho entre os amigos. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo pela equipe da Fiel, que é capacitação de pastores, no Brasil inteiro. Qual era o ambiente em que havia o maior crescimento de convertidos para o cristianismo? Entre todos eles, o que superou a todos, o alto índice, mais de 50%, era a conversão através de familiares e também relacionamento de amigos. Muito mais do que eventos, muito mais do que evangelismo de rua, muito mais, claro que tudo isso é importante, mas o que mais impacta a vida de alguém é quando alguém é transformado, ele é mudado, seu modo de agir, seu modo de pensar, seu modo de viver, e aquela pessoa que você conhecia como ele era, e agora a transformação que ele viveu, é a forma que mais atrai pessoas para o Evangelho, mais do que a nossa própria fala, mais do que as próprias pregações no templo. O que mais impacta as pessoas é quando alguém é transformado pelo poder do Evangelho, e esse homem vive isso, porque ele é impactado e ele vai para o templo, e ali os fariseus ficam perguntando, como é que você está andando, você era coxo, e ele vai dizer, o homem que me curou, e ele fala depois que é Jesus, lá no último versículo, ele vai dizer aos líderes judeus, ele diz que tenha sido Jesus quem havia curado, ele começa o processo de propagar o Evangelho. Quem tem um encontro com a fonte da misericórdia, não consegue reter essa água. Quem tem um encontro com a misericórdia não consegue se calar diante do milagre. Sabe por quê, meu irmão? Porque aonde você está, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, lá na sua escola, lá no hospital onde você exerce a sua profissão, há um monte de gente coxo espiritual, há um monte de gente cego espirituais, há um monte de gente que precisa da fonte da misericórdia. E o Espírito Santo tocou em você, trabalhou em você e trouxe você o avivamento, e você precisa levar essa fonte da misericórdia às pessoas, porque assim como Jesus encontrou aquele homem, quantas pessoas nós encontramos no trem, no ônibus, quantas pessoas nós encontramos no mercado, e às vezes nós discutimos de tudo, futebol, política, falamos dos preços, falamos do dólar, falamos de tudo, e às vezes nós esquecemos de falar do principal, que é a fonte de misericórdia, que é o Senhor Jesus. O que esse texto nos ensina é que temos que ter cuidado com os movimentos falsos, um evangelho que não é o que Cristo nos ensinou. Esse encontro nos ensina a ter perseverança, porque aquele homem ficou 38 anos esperando o seu milagre, e você precisa continuar clamando pelo seu milagre. O que nos ensina esse texto é que precisamos abrir o nosso coração, porque aquele homem, o coxo, ele abre o seu coração e diz, eu não consigo chegar na água, porque não tenho ninguém que me leve até lá.
abra o seu coração e apresente a Deus a sua dificuldade. E por último, leve uma vida transformada e testemunhe da fonte da misericórdia que mudou completamente a sua vida, porque é dessa forma que nós vamos cumprir a vontade de Deus em nossa vida. A vontade de Deus na nossa vida é que possamos ser sal e luz desse mundo. Nós cristãos precisamos ser o exemplo para essa sociedade que está perdida, e isso só é possível através do Evangelho de Jesus. Esse homem foi impactado, os fariseus o procuraram: por que você anda e carrega essa maca? E ele diz: o homem que falou comigo, ele me curou. Nós precisamos ser um propagador da misericórdia de Deus. Há um chamado de Deus para a nossa vida, de sermos sal e luz desse mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria. Continue a buscar, continue a clamar, abra o seu coração, testemunhe dessa fonte de misericórdia e tenha cuidado com os movimentos falsos que estão havendo por aí. Eu quero convidar o Douglas vai estar louvando ao Senhor. Eu vou orar nesta hora. Eu quero desejar a você um domingo abençoado. Nós já estamos encerrando o nosso culto. Que você tenha um domingo de paz e também uma semana de vitória em Cristo Jesus. Que você pare para pensar o dia que você teve o encontro com Jesus, a transformação que esse encontro, da sua conversão, fez em você. Então coloque isso em prática. Não deixe que esse tempo de medo e de angústia apague a chama que está no seu coração, de viver um evangelho completo e integral. Confie no Senhor. Nós vamos orar e que Deus assim nos dê uma semana de paz. Próximo domingo nós teremos mais um encontro, porque nós vamos falar aqui, encontros que Jesus teve, e dizer a você que de segunda a sexta nós estamos pela internet com nossos estudos bíblicos às 20 horas pelo Facebook, tá ok? Depois nós vamos hospedar no YouTube logo após a transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos falar com Deus? Baixe sua cabeça. Eu não sei qual é o seu milagre que você busca nessa noite, eu não sei a resposta de Deus que você precisa, eu não sei o que você necessita, mas eu creio em que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele viu você quando você saiu de casa, botou a sua roupa e veio para buscar a presença de Deus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo trouxe você aqui para ouvir exatamente essas palavras, que Ele é a fonte de misericórdia, é a fonte de cura e de libertação, e você precisa ter um encontro com Cristo. Eu quero deixar essa oportunidade a você. Se você deseja seguir esse Evangelho, seguir esse Cristo, estar diante dessa fonte de misericórdia, eu quero dar a oportunidade a você, que após o culto, eu vou estar ali atrás, você fale comigo, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida, e com a certeza de que essa atitude, de você ter o desejo de ter um encontro com Cristo, todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar, e logo após o irmão Douglas vai estar louvando, e com oração silenciosa nós encerramos o culto dessa noite. Senhor, nós agradecemos a Tua palavra nessa noite, que nos dá a visão que Tu és a fonte de misericórdia. Quando menos esperamos, Tua mão poderosa age sobre nós. Quantos milagres, quantos favores, quanto, ó Deus, graça Tu deu a cada um de nós. Vivemos um ano de pandemia, de morte, de doença, e o Senhor nos sustentou até aqui. Isso é motivo de graça e misericórdia, ó Deus. Eu quero orar pela vida dos Teus filhos que aqui estão, que talvez buscando um milagre, buscando uns favores. Pai, contempla a sua necessidade e intervém com graça e com misericórdia. Nos dê uma semana de paz, uma semana de vitória. Continue a falar no nosso coração, traga à nossa mente, à nossa alma sede, ó Deus, de Te buscar, sede de ler a Tua palavra, sede de orar ao Senhor e esperar do Senhor o milagre. Continue a operar na vida da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Um culto maravilhoso pela manhã, com a metade dos irmãos, agora a outra metade à noite. Louvado seja Deus por isso, que Tu continue a abençoar essa igreja, nos dando força e coragem para servir ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém.